Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, em especial nesse mês de novembro, que é o mês que a casa comemora o seu aniversário, né? Mais um ano de aniversário, e no caso, 62 anos, que a casa tem as suas atividades se desenvolvendo, e parece não muita coisa assim de um ano para o outro, né? Parece assim que de um ano para o outro é mais um ano, mas são 62 anos, né? É um somatório de muitos anos. E do ano passado para cá, todos, e devemos sempre fazer essa reflexão, né? Nós já amadurecemos bastante, né? Amadurecemos bastante. Já tivemos, a gente conta assim, 12 meses, né, e tal, mas na verdade esse tempo não é bem o tempo, né? O tempo dessa contabilidade espiritual, dessa contabilidade evolutiva, né? Então é um outro tempo que a gente não sabe dar bem uma dimensão dele. Mas a palestra de hoje, ela talvez nos auxilie a fazermos essa contabilidade, essa nova contabilidade, né? E o tema, eu queria agradecer pelo tema que vocês me deram, né? Eu fiquei refletindo bastante desse tema. Eu já conheci essa passagem de Paulo, né? Que é a primeira carta a Timóteo, onde ele fala: eu combati o bom combate, né? Notem que Paulo ele vai dar uma grande dimensão para a humanidade da proposta de Jesus, né? Então hoje nós vamos trabalhar aqui, mesmo que de uma forma muito sucinta, nós vamos trabalhar um pouquinho o coração de Paulo, né? Nós vamos trabalhar um pouco desse campo íntimo de Paulo, e nós vamos perceber a grandiosidade daquilo que ele se tornou a partir do encontro que ele teve com Jesus, né? Então ele diz nessa carta a Timóteo, eu combati o bom combate, né? Terminei minha carreira e guardei a fé. Então notem como ele trabalha nessa frasezinha pequena, mas nós vamos aqui tentar desdobrar isso um pouquinho para ver mais ou menos o que é que ele está querendo dizer. Porque ele está falando dele, né? Ele está falando da realidade dele. Isso é uma coisa muito interessante em Paulo. Em vários momentos isso é muito significativo, porque ele fala bastante dele, mas é assim, falar bastante de si, mas não com sentido egóico. Vamos depois falar sobre isso, né? Como é que alguém fala bastante de si e não está falando do seu campo egóico, né? Do seu egoísmo, né? Não está falando de si por egoísmo, né? Então nós vamos também lá um pouquinho na frente ver se tem tempo da gente falar sobre isso. Então esse tema eu queria agradecer, né? Esse tema que a casa me deu, porque me permitiu fazer outras reflexões sobre Paulo, né? Muito embora essa passagem eu já conhecesse, já havia refletido um pouco sobre ela, mas ela guarda muita profundidade. Primeiro porque ela vai dizer e vai traduzir, né? Isso um pouco mais lá na frente, quando Paulo vai dizer isso, mas vai traduzir praticamente a vida toda de Paulo. O que ele era antes do encontro com Jesus, né? a sua condição de doutor da lei, né? Ele tinha autorização de Roma para aplicar penalidades, para proceder a julgamentos, enfim, para ser um aplicador da lei, porque ele era um doutor da lei, né? Então, nesse sentido, ele poderia até, com base nessa autorização, até efetuar prisões, até determinar execuções, né? Então vocês estão notando que nós estamos falando de alguém que tinha muito poder,
alguém que realmente poderia provocar muitos desdobramentos daquilo que ele entendesse que era a violação à lei que era conhecida naquela época, né? Então, esse encontro dele com Jesus é que vai traduzir toda essa modificação nele, porque não é algo simples você encontrar, né? Você ter um contato direto com um Cristo, né? Não é algo simples esse contato direto com um Cristo, né? Porque o Cristo, nós falamos Jesus Cristo, né? Outros dizem Jesus o Cristo, né? Jesus é a persona que esse Cristo aí, no sentido do quê? Daquele que era o ungido de Deus. Cristo, aquele que era uno com Deus. Todo Cristo, ou todo espírito que alcança a condição crística, né? O estado de Cristo, ele é aquele que reúne, né? Condensa em si mesmo todas as virtudes no grau máximo. Então, nós estamos falando de um psiquismo, de uma alma, né, de um espírito que nós não temos a mínima noção do que seja. Nós conhecemos, temos contato com pessoas, não é? Até alguns espíritos que se comunicam através de alguns médiuns, né? Alguns psicografaram algumas obras por médiuns que traduzem uma mediunidade muito segura, né? Que isso é muito relevante na tradução da mensagem que vem sendo trazida, a segurança do médium, né? Toda a qualidade evangélica do canal pelo qual a mensagem vai ser vertida, né? Que é o canal mediúnico, mas não é só a mediunidade, como faculdade, é o conjunto do que o médium é, né? Aquilo que o médium reúne em si mesmo para bem melhor traduzir na intensidade aquela mensagem que chega. Então, às vezes, nós encontramos essas mensagens, né, que nós lemos de espíritos que já têm uma certa elevação e ficamos assim, meio que embevecidos com o que lemos, né? Agora, imagine um contato direto com um Cristo, né? No caso, o Cristo que é o responsável pelo desenvolvimento, pelos processos de evolução do planeta Terra. Então é algo muito forte, muito impactante, tão forte, mas tão impactante, que ele perde a visão, né? Ele deixa de enxergar, ele perde a visão, e ali já começava o seu processo de mudança, né? Não pela busca que ele fazia, porque isso é preciso ser dito, Paulo já estava na busca, ele era um buscador, já tinha recolhido todos as dimensões que a sua religião podia dar, que por mais que fossem extensas, eram pequenas em relação àquilo que o Cristo podia dar, né? Então, ele era iniciado naquilo que havia sido revelado até então. Mas o contato com Cristo abre nele uma imensidade, né? É uma imensidade, porque não tem como avaliar, nem como falar isso, né? Vamos para aqui, você não tem nem como falar. Então abre uma imensidade. E ele que já estava em um determinado ponto de maturação, porque é importante a gente analisar essa condição de Paulo e de outros, não é? Que fizeram o seu processo de conversão. Então, ele já estava num grau de maturação tão acelerado
né, tão desenvolvido, que ele teve a possibilidade de captar, porque ele entrou nessa dimensão do Cristo de uma forma integral. Né? É uma forma integral. Muitos entram pelo intelecto, mas o intelecto não é a totalidade. O intelecto é uma forma de percepção da realidade, da verdade. Né? Muitos captam pelo intelecto, mas é necessário captar a verdade por outros campos, né? por outros recursos que compõem o espírito. Então Jesus abre todos esses campos. Notem que na sua fala, na sua realização, ele vai a campos de ciência. Ele vai a campos de ciência porque ele precisava atender aqueles que só se movimentavam pelo intelecto, pelo campo investigativo. Mas ele vai com profundidade aos campos do sentimento. Né? Então muitos captam a verdade pelo sentimento, é uma outra forma de captação. E outros captam pela fé. Né? Que é um outro nível bem desenvolvido, né? De apropriação da verdade. Então, por isso que nós vemos hoje pessoas em vários campos religiosos atuando, muitos com sentimento, outros muito com intelecto e outros muito com a fé. Né? Mas na proposta de Jesus nós vamos encontrar tudo isso consolidado. Né? Tudo isso consolidado. A nossa dificuldade qual é? A dificuldade de captação na totalidade. Não fazemos. Somos fragmentados nisso, uns pelo intelecto, outros pelo... Né? Então Paulo, ele sabia, ele intuitivamente, porque a grande qualidade perceptiva de Paulo, apesar dele ser um homem de intelecto, um homem de razão, um homem de entendimento da lei, do que estava escrito, o grande campo dele era um campo que estava ainda embotado, que era o campo intuitivo. Um campo que estava embotado, mas não apagado, mas embotado. Então, ele sabia, porque o intuitivo, a pessoa que é intuitiva, ela sabe. Né? Ela sabe. Ela sabe na totalidade, na inteireza. Né? O intelectivo, ele divide, ele conjuga, né? Ele faz a divisão, o pensamento dele vai juntando, agora eu descobri a verdade. 80 anos depois, 80 anos, meu amigo, é muito tempo, mas 80 anos depois de viver isso, viver aquilo, para chegar a essa verdade. Mas o intuitivo, ele capta a verdade com inteireza. Depois que ele sabe, ele vai usar processos da razão para decodificar, mas ele sabe. É como pessoas que sabem, mas não sabem dizer, mas sabem. Né? Então ele já seguia pelo que ele sabe. Ele tem aquilo como a verdade, ele já tem aquilo como a verdade. Ele não pode não saber explicar, mas ele tem o norte daquilo que ele já captou. Então Paulo era essa figura assim meio conflitiva, né? Ele já estava dentro desse processo seu de busca e de conflito, ele já estava matando as pessoas. Notem o grau de conflito, né? Hoje nós temos o quê? Uma humanidade conflitiva. As pessoas são conflitivas. Você escreve alguma coisa no zap, vem 50 zap de volta ali acabando. Hoje não vou escrever mais nada no zap. Porque não é o seu conflito, é o conflito das pessoas. Por que isso? Porque ainda não realizaram um encontro com Jesus, como fez Paulo. Paulo ali na entrada de Damasco,
onde ele tem aquele encontro e ali a vida dele muda, e a vida do cristianismo também, porque Paulo foi o maior divulgador do cristianismo. Notem quão intensa foi essa realidade que ele passou a viver. Então, em dado momento mais à frente, ele dizer, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É muita coisa, isso é muita coisa. A gente não tem muita dimensão que seja isso, né? Mas isso é muita coisa. A gente pega assim, en passant, laivos, né, distantes do que ele está falando, né, da verdade que ele está falando. Porque ele, quando diz isso, ele estabeleceu um sol internamente. Isso é um sol interno, né, que ultrapassa todos os campos da personalidade. Daí ele ter podido, dentro dessa fé ampliadona, ficou muito ampliada a fé dele, né? Porque Jesus, o grande educador, o que é que ele faz? Paulo, naquela condição, sem enxergar, ele diz, entre em Damasco, que você será procurado por alguém que vai te dizer o que você deve fazer. Né? Ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz, entre em Damasco. E aí, Jesus, encaminha Ananias, que era quem Paulo iria prender, para cuidar de Paulo. Note bem esse processo educativo que ele estabelece logo. Porque só esses espíritos têm essa condição de fazer isso. Ou seja, a condição de aproveitar tudo dentro do processo educativo de alguém. Né? Então, o Ananias é que vai cuidar de Paulo. Por que Jesus faz isso? Para Paulo ter um contato direto logo com um cristão. Né? Para ele ver a mensagem do Evangelho vivida. Porque, amigos, não nos enganemos. Muitos de nós, em muitas situações, podemos ser teóricos do Evangelho. Teóricos do Evangelho. Mas temos o que? Todos esses exemplos, dentro da própria discorrer evangélico, e outros tantos que vieram depois. E outros tantos que estão conosco agora. Além daqueles que estão por reencarnar. Que são cristãos convictos. Né? Que estão prontos, né, a filhinha pronta lá em cima para reencarnar, para virem ao corpo, trazendo por vários métodos, por vários meios, vimos aqui a arte agora, né, por vários recursos, uns virão pelo campo intelectivo, mas já uma base integrativa, não o intelecto que separa, mas o intelectivo que junta, que une, né, as partes que estão todas separadas. Né? Então, Paulo, ele capta toda essa verdade, até então desconhecida por ele e por muitos. Né? E ele vai seguindo, então, nessa linha, a ponto de passar a conhecer um novo Deus. Né? O que ele passa a conhecer um novo Deus. Um Deus que ele não conhecia, ele conhecia um Deus lá do Velho Testamento. Ele passa a conhecer um Deus trazido por Jesus. Um Deus onde no Pai Nosso, né, na oração ensinada, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terra, no nível da encarnação, né, no nível físico, no nível da personalidade. Né? Isso eu dizendo para o Deus que está em mim. Assim na terra como nos céus. Que céus? Os céus que são meu campo íntimo de profundidade. Como está a vontade de Deus lá no reino dos céus que está em mim? Eu digo, eu quero que ela seja assim aqui, ou seja a minha vontade. Então ele percebe isso, ele compreende isso, realiza o seu processo de conversão e passa a atuar na fé com uma profundidade imensa. Né? A fé passa a ser o guia dele.
já que ele recebeu todos os recursos que Jesus trouxe para iluminar essa fé. Né? Então, é óbvio que esses processos de mudança, eles não são instantâneos, não podem ser, e ainda bem que não são. Né? É preciso haver, após a decisão, é preciso haver o investimento da mudança. Há que se fazer um investimento na mudança, porque há que se desconstruir o pensamento, né, para mudar os sentimentos, para ampliar a vontade, que tem que ser a vontade coincidente com a vontade divina, né, para você então realizar, participar da obra, porque há uma obra no universo. O que essa casa faz? O que essa casa faz? Essa casa, com seus trabalhadores, realizam parte da obra. De acolher, de esclarecer, de estimular, de dar esperança. Olha aí, quantos espíritos nessa casa não estão internados em tratamento? Muitos. Ao longo de 62 anos, imagine, ao longo de todas essas. Né? Quantos espíritos hoje não estão aqui participando desse trabalho doutrinário? Muitos. Esses mesmos internos. Outros convidados. Porque é uma dinâmica muito grande no espiritual. A dinâmica é muito grande. Né? Os mentores da casa estão. Né? Há uma espiritualidade presente. Eu sentei ali, eu não tenho evidência, não tenho nada, mas eu sentei ali, eu tenho uns processos de captação, você sente a espiritualidade, né? Você sente aqueles corações tranquilos, né? São corações muito tranquilos, muito serenos, né? Então, participando dos trabalhos, e obviamente ninguém vai ficar assistindo, porque são trabalhadores, estão trabalhando, né? Estão trabalhando, né? Então, é esse processo, esse entendimento que Paulo capta. É esse entendimento que Paulo capta. Você vê que na primeira carta aos Coríntios, ele 13, 8, né, capítulo 13, versículo 8, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a caridade nunca passará. Olha bem isso, a caridade nunca passará. Ponto. Passará as revelações, né? as predições, silenciarão as línguas, ou seja, o que é que ele está dizendo? À medida que se for evoluindo nos campos da caridade, não precisaremos de novas revelações, porque tudo já foi revelado. Jesus não diz, eu sou a verdade. Se ele diz, eu sou a verdade, né? Aí ele diz, as línguas cessarão. E aí no final ele diz, a ciência desaparecerá. Diga aí. É muita coisa isso aí. Né? É muita coisa. O cara dizer isso, o canal intuitivo dele é muito seguro. Olha o que ele está dizendo. Não precisaremos de novas revelações, porque a verdade já foi trazida. A verdade está no Evangelho. O Espiritismo surge para fazer a decodificação. Tanto que o próprio Cristo dá a natureza do Espiritismo. E eis que não os deixarei órfãos, rogarei ao Pai que envie outro Consolador, porque ele era o Consolador, que explicará tudo o que eu digo, mas vocês não compreendem, e este ficará convosco para sempre, ou seja, o Espiritismo ficará conosco para sempre. As línguas
cessarão. O que é que ele quer dizer? Não haverá necessidade de verbalizar nada mais no futuro. Não tem necessidade de verbalizar. Falar, não precisa. Porque nós falaremos pelo coração. É isso que ele quer dizer. É bonito isso, né? Nós falaremos pelo coração. Olha, mas notem que isso, quanto tempo tem que ele disse isso? Nós nem hoje estamos brigando uns com os outros aí e tal. Mas são 2000 anos. Né? Então, e aí ele diz, e a ciência desaparecerá. Por que ele diz isso? Pelo que dissemos aqui um pouquinho antes. Porque os pensamentos não serão mais conjugativos. Eu não vou mais precisar fazer conjugações. Ah, porque 3 mais 2 é 5. Ah, 3 mais 2 é 5. Eu levo uma vida para dizer 3 mais 2 é 5. Não precisa. Nós teremos um pensamento sintético. Nós vamos atuar com um pensamento intuitivo. Todos saberão o que tem que fazer. Os corpos não serão corpos tão densos. Não precisaremos de corpos tão densos, com tantas necessidades. Porque as necessidades corporais existem para quê? Para que a gente ative as forças para resolver. Mas se essas forças estiverem ativadas, estiverem já muito bem desenvolvidas, aprimoradas, não precisaremos de corpos para desenvolver forças que já estão desenvolvidas. Princípio da utilidade dentro da evolução. O que não é útil é descartado. Órgãos que vão perder função daqui a 3, 4, 5 mil anos. Vão perder função, não tem órgão. Tem partes que já estão perdendo função. Agora, né? Então, o Espírito se derramará sobre a carne, né? Como foi profetizado. Então seremos mais espírito do que carne. Seremos mais espírito do que carne. Que Paulo capta isso com essa profundidade. Então é nesse sentido que ele vai fazer o que? O bom combate. Que é o nosso tema da noite de hoje, né? Ele diz, eu combati o bom combate. Qual é o bom combate? É o combate dentro dele mesmo. Não é um combate fora, porque ele já tinha percebido que não havia mais ninguém fora para combater. Porque o Cristo disse isso, os teus inimigos estão na tua casa. Mas a casa, a sua família, não. Casa, mundo íntimo. É o que o Cristo disse, e ele captou, ele entendeu. Todas as forças contraditórias à minha plenitude, eu preciso combatê-las. E elas estão em mim, elas não estão nas pessoas. Não são as pessoas que causam as nossas infelicidades. Não são. Por que nós precisamos de ter inimigos fora? Por uma razão muito simples. Nós precisamos fugir do bom combate, que é o combate dentro. Aí nós elegemos inimigos fora. Precisamos fazer isso, para fazer guerra. Você viu? Foi ele que disse, ele que começou, agora vai até o fim. Aquelas condutas que são condutas da persona, são condutas do ego. E que Paulo, como dizemos no início, já tinha passado disso. Ele já havia compreendido isso. Ou seja, não há ninguém para combater. É isso que ele quer dizer. O bom combate é o combate interno, é o combate dentro dele. É o combate que ainda nos faz pessoas difíceis. Né? Pessoas que tentamos de alguma forma impor as nossas opiniões. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um subitem, eu não me lembro qual é o capítulo, que ele fala sobre o duelo. Né? Lembram disso? Fala sobre o duelo. E aí ele vai falar sobre o ponto de vista. Esse ponto de vista é que é a nossa derrota. Essa é a nossa derrota. Porque nós queremos impor o nosso ponto de vista. Né? Em algum momento vamos até desenvolvemos um pouquinho, amadurecemos um pouquinho,
já compreendemos algumas coisas, aí vamos cedendo aqui, cedendo ali, mas cedendo de uma forma que você tenha sob o controle. Mas quando você percebe que o outro está se impondo, aí você faz o combate externo. Faz o combate externo. Que Jesus diz, não faça esse combate externo. Não resistais ao mal que te queiram fazer. Por que Jesus diz isso? Porque para resistir, eu vou ter que ativar toda a minha inferioridade para resistir. E aí o que é que eu faço? Eu vou estagnar o meu processo de crescimento. Porque agora eu vou para o combate. Olha, eu não queria entrar nessa briga, mas agora entrei. Pronto, meu amigo, é a sua derrota. Esse não queria entrar, não é verdade, queria entrar. Você queria entrar. Porque quem não queria entrar, não entra. Quem não queria entrar, não entra. Quem não queria entrar, não entra. Então, nesse sentido, é que Paulo vai perceber toda essa realidade e vai fazer um processo dele, interno, íntimo, silencioso. Joana de Ângeles tem um capítulo lindíssimo, que ela vai falar sobre o silêncio moral. E o que é o silêncio moral? É o silêncio interno, o silêncio do bom combate. O bom combatente interno, ele não anuncia nada. Ele vai realizando o seu processo de modificação, o seu processo de transformação, de uma forma silenciosa. Ele sequer quer incomodar as pessoas. Ele não faz isso. Ele não precisa. Aqueles que anunciam os seus feitos, as suas virtudes, não estão fazendo o bom combate. O bom combate, ele é sempre silencioso. Muitas pessoas até percebem. Poxa, fulano, mudou isso, mudou aquilo outro. Hoje, você percebe que houve um crescimento. Hoje você percebe que há uma lucidez. Ele já não quer mais os enfrentamentos. Ele já fez uma outra escolha. As pessoas percebem. Mas a pessoa não anuncia isso. Porque não precisa. Ela já se sente feliz por ter feito assim. Ela já se sente feliz por estar caminhando internamente. Mas notem que nós estamos falando em caminhar, mas nós estamos falando de um encaminhamento interno. É um encaminhamento interno. Jesus conta uma parábola só para dizer isso. Ele diz assim: que homem